Olá pessoal, meu nome é Valéria, sou professora do 5º ano. Nós vamos hoje para a nossa 4ª aula vídeo de português, tá certo? Vamos iniciar com a correção da aula passada, né, no livro de português, página 99. A primeira questão, para completar com C ou cedilha, tá certo? Então vamos lá. Fica açougue, cedilha, calvície, C, alcance, C, cortiça, cedilha. Essas informações estão no nosso primeiro slide. Vamos lá. Dançarina, cedilha, pedaço, cedilha, engraçado, cedilha, fumaceira, C, cacique, C, capacete, C, danceteria, C, seleção, cedilha, acebolado, C, cinematográfico, C, obediência, C e consciência, C. Só lembrando, né, para a gente não errar na hora de completar, não se coloca cedilha quando estiver seguido da vogal E ou I, tá certo? A segunda questão, observando as palavras cocar e coçar, louca e louça, né? Então, quando você coloca o cedilha, as palavras mudam o significado. Então, você vai marcar essa opção, tá certo? Na segunda questão, você marca a opção em que diz que as palavras mudam de significado. Terceira questão, você vai completar na letra A, né? Telefone móvel, aí você completa com a palavra celular. Produto que usamos para adoçar o alimento, ele pode ser o açúcar, né, ou adoçante. Fruta, mordida pela Branca de Neve, a maçã. Artista que apresenta o circo, né, e faz pessoas rirem, palhaço. Material usado para unir os tijolos numa construção, cimento. E o órgão que bombeia o sangue pelo corpo, coração. Vamos lá, em quais palavras o C apresentou mais de um fonema, né, na palavra açúcar e na palavra coração, que ele tem o C, né, e depois vem o som do cedilha. Página 100. Na primeira questão da página 100, você vai marcar a opção A, que são 7 letras, 6 fonemas, né? E na segunda questão, você marca a opção D. Continuando ainda na segunda, tem aqui a separação silábica, né? E tem a classificação pelo tanto de sílaba. Então, tem possibilidade, fica polissílaba, semelhança, polissílaba, medicina, também polissílaba, responsável, polissílaba e foguete, trissílaba. Vai ficar registrado no nosso slide, qualquer dúvida você dá uma olhada. Na terceira questão, vai ficar V, V, F, F e F. E V e F, tá certo? Vamos lá. Página 101, a 4ª questão. A gente vai responder aqui, né? Na letra A, eu dei uma sugestão, tá certo? De resposta. Fica bárbaro, tônico e rótulo. Na letra B, também uma sugestão de resposta, juiz, cafeína e baú. Na letra C, né, as regras da acentuação, tem aqui. As letras I e U são tônicas e formam hiato. No caso do nome Luiz, a vogal I está seguida de S. Já na letra D, as palavras agradável, horrível e túnel são paroxítonas terminadas em L. Na cruzada, né, a gente vai colocar na horizontal, fica mico-leão dourado, onça pintada, girafa e tamanduá. Na vertical, bicho preguiça e coiote, tá
certo? E aí tem um quadradinho para a gente colocar os substantivos simples e os compostos. Na primeira coluna fica girafa, coiote e tamanduá. E na segunda fica mico, leão dourado, bicho preguiça e onça pintada. Na página 102, nós vamos aqui classificar, né, os substantivos compostos. No porta-retrato, ele é verbo mais substantivo. Arroz doce, substantivo mais adjetivo. Arara azul é um substantivo mais um adjetivo. Bate-boca é um verbo mais substantivo. Palavra-chave é um substantivo mais substantivo. Arco-íris, substantivo mais substantivos. Planalto é um substantivo mais adjetivo. Pontapé é um substantivo mais substantivo. E porta-joia é um verbo mais substantivo. Na sétima questão, você marca a opção B, que é o item que só tem substantivo coletivo, tá certo? E na oitava, ela é pessoal, porque você vai formar frases mostrando aqui o coletivo, né, representado nas figuras. Nessa primeira pode ser plateia, orquestra ou banda. Você faz frase com essas palavras. No segundo, um enxame. Né? Na terceira pode ser gado e na quarta, biblioteca. Forma falar a frasinha com essas palavras. E aí nós vamos dar início à quarta aula, tá certo? E para iniciarmos a quarta aula, eu vou fazer a leitura do texto na página 112, que fala de substantivo, concreto e abstrato. Vamos lá. A turma do quinto ano era mesmo implacável. Não havia problemas que não resolvêssemos. Numa situação difícil que não selecionássemos. Reuníamos toda sexta-feira à noite para tratarmos de assuntos interessantes para o grupo. Juliano morava longe da escola e passava sempre por uma casa muito estranha, que estava sempre fechada. Ele estava muito assustado e pensando até em mudar de escola. Não poderíamos deixar de averiguar e solucionar o problema do nosso colega. Numa sexta muito especial, reunimos-nos para tratar do assunto da casa mal-assombrada, da Vila do Sá. Levantamos o acampamento e partimos rumo ao desconhecido. Quando chegamos, constatamos que realmente havia algo muito estranho. Batemos na porta. Toque, toque, toque. Não ouvimos resposta, mas de repente a porta se abriu. Alguns quiseram voltar, mas a maioria quis ir adiante. Entramos. Miguel disse que, em casas como aquela, havia sempre uma bruxa horrenda que gostava de cozinhar crianças curiosas e é melhor voltarmos. O medo estampado no rosto dele era comum a todos nós, mas lembramos-nos que a coragem sempre foi o nosso lema. Então fomos até o fim. Vasculhamos a casa toda e não havia absolutamente nada, nem bruxa, nem fantasma. De volta para casa, ficamos muito orgulhosos de termos resolvido mais um problema da turma do quinto ano. Vamos aqui para o nosso slide. Após a leitura da página 112, desculpa, começar. Após a leitura do texto, página 112, observamos as palavras coragem e casa. Coragem é um substantivo que não tem uma forma. Ela só é possível perceber quando nos deparamos com uma situação que a revela, né? No caso para que aparecesse a coragem, teve toda essa situação. E aí tem os substantivos que nomeiam seres ou objetos sem existência própria,
que representam uma ação, uma qualidade ou sentimentos, chamamos de abstrato. Né? O amor você não vê, você sente. Né? A raiva você vê pela atitude, mas o sentimento existe, tá certo? Então ele é um abstrato, ele precisa de uma situação para existir. No caso da palavra casa, é um substantivo concreto, porque não depende de um outro substantivo para existir. Substantivo concreto é aquele que nomeia seres ou objetos de existência real ou não, né, que não precisa de outros para existir, tá certo? No caso de um lápis, de uma porta, tá lá. Então, gente, nossa atividade vai ter uma atividade de interpretação na página 106, leia todo o texto, tá certo? Responda a 109 a 111 e gramática, né, dos substantivos, páginas 113 e 114. Não deixe de fazer a tarefa, tá? Para a gente corrigir na próxima aula. Um abraço, até a próxima.